E aí, gente, tudo bem? Eu de novo. E a gente vai dar continuidade nas nossas aulas, né? Que a gente estava falando sobre os climas do mundo. A gente vai continuar falando sobre o clima, certo? Na última aula a gente falou, né, sobre os fatores e elementos climáticos, né? O fator climático é o responsável pelo clima de uma determinada região. Então, dependendo da altitude, dependendo da latitude, das massas de ar, das correntes marítimas, a atmosfera ela vai se comportar de uma forma. Então, eu vou ter mais umidade, menor temperatura, enfim. E esses dados são fundamentais, né? De temperatura e de precipitação, da umidade, vai ser muito importante para a gente falar sobre os climas, tá? Quando a gente fala dos climas no mundo, literalmente a gente vai descrever, certo? E para descrever o clima, a gente precisa entender como que funciona esse cara aqui, ó, o climograma. O climograma ele é um gráfico que analisa para a gente as temperaturas e as precipitações, né, a pluviosidade de uma determinada região. Então o que a gente observa é que sempre a minha linha ela vai medir a temperatura e as colunas elas vão medir para mim a precipitação, a pluviosidade. É regra geral isso, tá? Então sempre que a gente for analisar um gráfico de clima, um climograma, a gente sempre vai ter essas características. A linha sempre vai representar para mim as temperaturas e as colunas vai mostrar para mim como que é a precipitação em uma determinada região. Posto isto, a gente consegue fazer a análise de cada tipo climático. O primeiro clima que a gente tem é o clima que está margeando ali a linha do Equador, que é o clima equatorial. A região equatorial, né, ela está sempre sob influência direta do Sol, né, seja no verão ou no inverno, independente do hemisfério, a linha do Equador sempre vai estar recebendo insolação, sempre vai ser muito quente. Então o padrãozinho que a gente tem e a gente observa é que, né, as temperaturas elas são sempre muito quentes durante todo o ano. Então o clima equatorial é quente o ano todo. Não tem primavera, não tem inverno, você não sente essa transição da temperatura. Tanto é que a gente diz que o clima equatorial ele apresenta apenas uma estação bem definida, que é uma estação quente e chuvosa. Como a gente pode perceber, o ano inteiro tem chuvas, né? Exceto no meio do ano, aqui, ó, junho, julho, agosto e setembro, que as precipitações caem um pouco, mas de modo geral a gente tem chuvas abundantes dentro do clima equatorial. Normalmente o clima equatorial vai apresentar temperaturas médias sempre aí próximo de 25 graus ou mais durante o ano inteiro e precipitações que ultrapassam os 2.000 milímetros por ano, né? Se a gente somar toda a chuva dos meses, a gente vai ter mais de 2.000 milímetros de chuva. Uma estação do ano, quente e úmida. Saindo do clima equatorial, a gente vai entrar para o clima aqui da nossa regiãozinha, que é o clima tropical. O clima tropical, como o nome diz, né, é o clima que está muito próximo das áreas tropicais, está perto dos trópicos. Então a gente vai ter já uma diferença em relação ao clima equatorial. Se o clima ele é tropical, né, e se a regiãozinha ela está perto dos trópicos, significa que ela vai ter influência da sazonalidade. Ou seja, a gente vai conseguir identificar estações diferentes, uma estação mais seca, uma estação mais fria, uma estação mais seca, uma estação mais úmida, uma estação mais quente, uma estação mais fria. No caso do clima tropical, ela vai ter uma sazonalidade característica de temperatura e também de precipitação. No clima tropical, nós temos duas estações do ano: verões muito quentes e úmidos, chuvosos, e os invernos são de temperaturas um pouco mais baixas, invernos amenos e secos. A gente pode observar nos meses de junho, julho, agosto e setembro que as chuvas são ridiculamente pequenas. Em agosto não chega nem a chover. E como esse é o clima da nossa região,
Percebam agora que a gente está entrando nessa estação, né? A gente está indo para maio, abril, maio, a gente vai ver que as temperaturas começam a cair e que as chuvas ficam cada vez mais escassas. Então, o clima tropical ele vai apresentar duas características muito bem definidas: verões quentes e muito chuvosos, e os invernos são de temperaturas um pouquinho mais baixas, porém secos. Tudo bem? Na sequência, a gente tem um clima subtropical. O nome já diz, subtropical, é um clima que é abaixo dos trópicos, né? Quer dizer que está abaixo do trópico, então ele não vai ser tão quente. E essa é justamente a característica do clima subtropical, que é o clima mais frio que a gente tem aqui no Brasil. O clima subtropical ele vai ter uma sazonalidade na temperatura. Os verões vão ser quentes no clima subtropical, porém os invernos vão ser mais frios, inclusive tendo ocorrência de neve. Então, subtropical eu tenho um verão quente e o inverno frio, porém as chuvas elas são distribuídas ao longo do ano, chove o ano todo, certo? Ai, Marcos, como que eu vou saber a diferença do subtropical e do equatorial num mapa, num climograma? Pô, é simples, a variação da temperatura. Se eu tenho temperatura variando muito ao longo do ano, né, caindo muito no meio do ano, ou dependendo da região, né, porque quando a gente fala nos trópicos as temperaturas são invertidas, né, as estações são invertidas. Então, por exemplo, um subtropical no hemisfério norte, ele seria o meio do ano mais quente e o início e final de anos mais frio. Mas enfim, para a gente saber a diferença entre o equatorial e o subtropical, eu vou precisar acompanhar a linha da temperatura. Se eu percebo que a temperatura tem queda, né, significa que eu tenho um clima subtropical. E as precipitações também são menores, chove em torno de 1.000 a 1.200 milímetros por ano. Chove bem menos também, tá? Subtropical, verões quentes, invernos frios, porém umidade distribuída ao longo do ano, ok? Outro clima, e este bastante importante, é o clima temperado. O clima temperado, como o nome diz, ele é das regiões temperadas, certo? E é nesse tipo de clima, o temperado, que a gente consegue enxergar as 4 estações muito bem definidas. Então, no clima temperado, a gente tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Aqui, no caso, é o clima de Berlim, tá? O climograma de Berlim, hemisfério norte. É por isso que o meio do ano está mais quente. Bom, vamos lá. Início e final de ano no hemisfério norte, inverno. Eu tenho temperaturas bem baixas, né? A média em janeiro e dezembro é de 0 graus. Ou seja, é um inverno muito frio. E depois, quando a gente entra ali março, abril, maio, junho, a gente tem a entrada da primavera e do verão. As temperaturas começam a subir. Junho, julho, agosto, até setembro eu tenho o ápice do verão e daí as temperaturas começam a cair. Eu tenho a entrada no hemisfério norte do outono. As temperaturas começam a cair. Então eu tenho 4 estações definidas. Inverno muito frio, primavera e outono as meias estações, temperaturas amenas, e o verão bastante quente. E as chuvas elas são distribuídas, né, escassas, né, chove pouco, mas elas são distribuídas ao longo do ano, como a gente observa neste climograma, ok? Saindo do clima temperado, a gente vai para um outro clima muito interessante, que é o clima mediterrâneo. Eu costumo dizer que o Mediterrâneo ele é o oposto ao clima tropical quando a gente fala na pluviosidade. O Mediterrâneo ele também vai ter 2 estações bem marcadas, tá? Eu vou ter um verão e eu vou ter um inverno. Só que o grande chance do Mediterrâneo é que eu tenho a inversão da precipitação. No Mediterrâneo é o verão que é muito seco e o inverno ele é bastante chuvoso. Vou contar um caso para vocês aqui, eu gosto de contar caso. Eu iria casar agora em julho, né? Em julho não, agora em julho, enfim, eu ia para a África do Sul. E eu iria visitar uma cidade que é a Cidade do Cabo. Julho, na Cidade do Cabo, hemisfério sul, é inverno. Chove pra caramba. Então, ó, as chuvas que eu teria
no inverno lá no hemisfério sul, na cidade do Cabo, na África do Sul, não ia fazer eu aproveitar nada. Então, enfim, não ia ser um lugar da hora para eu visitar. Da mesma forma, né, se você quiser ir num lugar topzera, fazer lá, né, os experimentos de vinhos, tomar uns vinhos gostosos, vocês vão para a Itália. Obviamente não agora, né, mas enfim, quando tudo essa balbúrdia passar, vocês vão na Itália. Só que procurem ir sempre no meio do ano, né, porque o meio do ano lá, as temperaturas são mais altas, chove menos, vocês vão aproveitar melhor o rolê, certo? Mediterrâneo, 2 estações bem definidas. Verões quentes e secos e invernos de temperaturas mais baixas e chuvoso. Ok? Aliás, um parênteses, pensando na vegetação já das regiões do Mediterrâneo. Justamente por ser um clima muito quente e muito seco que eu tenho as queimadas acontecendo no meio do ano na região do Mediterrâneo. Você provavelmente daqui a pouco vai entrar de novo, infelizmente, o fenômeno das queimadas. A gente vai ouvir falar muito de queimadas em Portugal, na Espanha, na Itália, na Califórnia, que é onde eu tenho o clima mediterrâneo também. Ok? Saindo do Mediterrâneo, a gente vai para o clima semiárido. O clima semiárido, ele é um clima que ele é muito seco. Não tanto quanto o árido, o desértico, mas ele é um clima bastante seco. Aqui eu tenho, né, o clima semiárido de Denver, nos Estados Unidos, onde eu tenho grande amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é muito grande. Eu tenho temperaturas máximas de 30 graus em média, porém no inverno as temperaturas lá ficam na casa do 0 grau. Então eu tenho uma grande amplitude térmica. Lembrando, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tá? Temperatura mínima 0 grau, temperatura máxima 30. A diferença é de 30 graus. Enquanto que a amplitude térmica, por exemplo, no clima mediterrâneo é de 15 a 25 graus. É uma amplitude térmica de apenas 10 graus. Bom, características do semiárido: chuvas irregulares, certo? Não tem um padrãozinho de chuvas e são escassas. Chove muito pouco e essas chuvas são mal distribuídas. Basicamente é um clima muito seco, chove aí em torno de 500 a 750 milímetros por ano. Clima tropical chove mais de 1.200, entre 1.200 a 1.500 milímetros. Equatorial chove mais de 2.000 milímetros. Certo? Clima mediterrâneo chove menos também, chove em torno de 700 a 900 milímetros. Mas o semiárido chove em torno de 750, 500 milímetros. Tá? O clima semiárido, ele está sempre, quer dizer, sempre não, né? Ele está normalmente rodeando áreas de clima desértico. O clima desértico, aí não tem segredo, né? É seco, 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 seco. Chove no máximo 150 milímetros por ano, tá? No caso, aí a gente tem a temperatura de Assuã, no Egito, onde o inverno a gente tem temperaturas em torno de 15 graus, e o verão as temperaturas ficam na casa de 35 graus. É possível a gente encontrar nessas regiões de clima desértico, principalmente na África e no Oriente Médio, temperaturas que podem passar os 50 graus. 50 graus. É muito quente, certo? Então, o clima desértico ele é caracterizado, neste caso, né, nas regiões intertropicais, de ser muito quente e muito seco. Embora existam desertos gelados, certo? No interior da China e na Mongólia a gente tem um deserto gelado, não chove praticamente nada e como está numa latitude próxima à linha do Círculo Polar Ártico, ele vai apresentar temperaturas baixas, eu tenho desertos gelados, tá? Patagônia aqui na América do Sul é um deserto gelado também. Enfim, partindo para o outro clima, que é o temperado frio ou subpolar. O nome já fala, está perto dos polos, né? É um pouquinho ao sul ou ao norte, dependendo, né? Da regiãozinha dos círculos polares. A gente tem aqui pela primeira vez temperaturas médias negativas. Aqui também a gente consegue enxergar as 4 estações bem definidas, tá? O clima temperado frio ou subpolar, ele vai ter invernos rigorosíssimos, invernos muito, muito, muito frios
e verões relativamente quentes, tá? As precipitações, elas são relativamente distribuídas ao longo do ano. Normalmente, no clima temperado, a gente tem aí uma precipitação mais bem distribuída do que no clima mediterrâneo ou no clima tropical, tá? Mas o que é interessante é que nos meses mais frios, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, neste caso, a gente tem precipitações em forma sólida, né? Neve. Eu tenho precipitações mais altas porque eu tenho a presença de neve. E agora outro clima também que é bastante frio, mas não é por causa da latitude, e sim por causa da altitude, que é o clima frio de montanha. O clima frio de montanha, ele vai ser frio basicamente o ano inteiro por causa do fator altitude, certo? A gente não vê grandes mudanças de temperatura, porque a gente vai estar 3, 4, 5 mil metros. Em alguns casos existem cidades acima de 5 mil metros, tá? A cidade mais alta do mundo é no Peru, ela está a 5.100 metros mais ou menos. É frio para um baralho. Se a gente lembrar que a cada 1.000 metros a temperatura cai 6 graus, enfim. Então é por isso que a gente percebe que as temperaturas de La Paz, na Bolívia, são muito baixas. Raras vezes a temperatura vai passar dos 20 graus lá, até mesmo no verão. Enfim, o que a gente enxerga é que também eu tenho baixa precipitação, né? As chuvas estão nos meses um pouco mais quentes, porque é onde eu tenho derretimento de gelo das áreas montanhosas, e isso acaba fazendo com que eu tenha maior precipitação. Ok? Então, o clima frio de montanha, ele é frio basicamente o ano inteiro por causa do fator altitude, e as precipitações vão estar relacionadas com os períodos mais quentes, tá? E o último frio, que daí não tem segredo mesmo, né? O frio polar, é o clima polar no Alasca, no extremo norte do Canadá, extremo norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Rússia e da Antártica, que é o clima polar. Esse clima, ele é frio o ano inteiro. O verão lá, que vai durar aí 30 dias, vai ter temperaturas deliciosas de 10 graus positivos. Frio, certo? Por causa do fator latitude. Então percebam que dependendo da localização da regiãozinha na superfície do planeta, eu vou ter diferentes tipos de temperatura e de precipitação. Uma área mais no interior, longe do litoral, vai chover menos, né? Vai formar climas semiáridos e áridos. Se eu tenho uma corrente marítima quente, eu vou trazer muita precipitação na região, vai chover muito. Aí a gente tem o clima aqui no litoral de São Paulo, que é o clima tropical úmido, que a gente tem chuva o ano inteiro. Tanto é que a gente dá nomes, né, simpáticos a algumas cidades do litoral norte de São Paulo. São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Bertiágua. É porque eu tenho grandes precipitações nessas regiões por causa, né, da presença da corrente marítima quente, a corrente do Brasil. No lado oposto, né, da América do Sul, lá no Oceano Pacífico, a gente vai ter clima árido e semiárido, deserto do Atacama, porque eu vou estar numa corrente marítima fria, certo? Nas regiões polares eu vou ter frio o ano inteiro. Enfim, o que acaba acontecendo é que a gente tem, né, dependendo do relevo, dependendo da localização da região mais próxima, mais afastada do mar, mais próxima, mais afastada da linha do Equador ou dos polos, eu vou ter temperaturas e precipitações diferentes. Ok, meus jovens, é isso. Qualquer coisa, estou no Zap. Valeu, gente, bons estudos. Tchau, tchau. Eu vou, junto com o vídeo, vou mandar para vocês um plano de estudo. Então fiquem atentos aos planos de estudo. Vou passar também depois as correções dos exercícios. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.